o adubo. Daqui a pouco. Próximo. Tem um ninho de passarinho aí. Tem. Eu não vou poder podar o ninho do passarinho. Não tem jeito. Aí tem um marimbondo. Aí embaixo aí. Tem. Esse é o ruim da Palmer, cara. Olha lá, ó. Esse é o problema da Palmer. Marimbondo. Isso aí tem que cortar e correr. Já era então. Esse era o problema e já era. Aí. Olha o mango aqui. Como é que tá? Isso. Tá bom? Acha? Aí não tem jeito. Com o produtor aí não tem jeito. Tá errado. Esse auxiliar aí. Esse auxiliar. Amanhã fazer o trem certo logo. Agora com a, aí, auxiliar. Auxiliar técnico. Dois auxiliares. Auxiliar técnico. Filtração boa, né? Ave Maria. Olha como é que tá isso aqui. Hora de adubação. Aí. Excelente adubação. Pronto? Pronto. Pode se matar aí, cara. Quer se matar? Tudo pra poda. Tudo já pode, não tem jeito. Pronto para consumo. Agora ele vem com uma resistência muito maior para poder aguentar a carga, Isso, né? a carga, quer dizer, vai engrossar os talos. Esses talos vão receber o engrossamento, uma estruturação melhor para poder aguentar a carga. Não tem jeito não. Já tem uma aqui, ó. É verdade. Estamos descartando em virtude de que para fazer o segundo processo de Olha indução. só. Coisa Segundo linda. processo de indução. Ô, Vardivino, o que você acha disso aí? Primeiro processo de indução floral do rancho Pé de Piqui. Vamos partir para o segundo processo. O primeiro foi um sucesso, mas as plantas não estavam maduras o suficiente para receber. Qual o peso de uma manga dessa aí? Média de 300 gramas. O padrão de exportação, média de 400 gramas. Não pode passar de 400 gramas também. Não pode, por um lado, ser muito pequenininha, por outro também, não pode ser muito grande. Não se pode ter dó de podar. Muitas pessoas têm dó de podar, mas o processo aqui é um processo de rejuvenescimento da planta, estruturação. Não adianta você ter dó. Se tiver dó, você nunca vai ter uma produção de nível de exportação. Manga também com um padrão de 300 gramas cada uma.
Padrão tipo exportação 400 gramas. Como é o primeiro processo de indução, é natural que ainda não se chegue no padrão de exportação que a gente quer chegar. As mangas estão sendo descartadas para que a gente possa começar o processo de segunda indução floral. Também esse descarte é a comprovação do sucesso do método, né? Comprovação do sucesso do método, está tudo registrado. Tudo isso aí está sendo registrado. Essa manga está no padrão de exportação, manga de 400 gramas. Com toda certeza essa não chegou no desenvolvimento necessário para um padrão de exportação. Poda também tem que ter uma simetria. O que sobrar em uma pernada é mais ou menos o tamanho do que vai ficar para outra pernada, para que a planta tenha uma simetria no desenvolvimento dela. Não pode ter uma planta com desenvolvimento para um lado muito bom e outro lado deficiente. Essa planta foi extremamente atacada por praga, por insetos. Extremamente atacada, ficou comprometida. Tanto o processo de indução, o primeiro processo de indução, a comprovação da praga está aqui. Nós evitamos entrar com inseticidas, até por uma questão, um apelo de produção orgânica, mas a comprovação da praga está aqui. Qual que é o sistema que nós adotamos aqui? Roçar o mato, mantê-lo baixo para não dar abrigo para esse tipo de praga. Então esse processo de limpeza é fundamental para a produção. Essa planta foi extremamente prejudicada. Não vai receber o hormônio o fitorregulador, em função de que ela não tem um desenvolvimento satisfatório. Se nós aplicarmos o regulador de crescimento nessa planta, a consequência vai ser que ela não vai produzir. E nós vamos frear o crescimento de uma planta que nem cresceu também. Então não tem jeito de fazer o trabalho aqui, está prejudicado esse experimento aqui. Não há o que se podar também, por outro lado, em função do ataque dessa praga. Aqui nós temos uma planta com padrão bom para o trabalho de indução floral. Está pronta para receber. Nós vamos esperar novas brotações para poder fazer esse trabalho. Mas é uma planta extremamente adequada, extremamente regular para esse processo de indução. Pode observar que ela é uma planta extremamente pronta nesse processo. A planta ideal seria 3 pernadas, mas vocês observam que ela tem 2 pernadas na verdade. Poderia ter 3 pernadas, que é o processo melhor. Porém vem do viveiro já com 2 pernadas, então não há muito, no campo não há muito o que se fazer, porque já vem do viveiro com 2 pernadas. Então nós não temos como adequar essa pernada dessas plantas aí. Essa aqui também é uma planta extremamente boa para o processo de fertilização, processo de indução floral. Presença de cigarrinha, que é extremamente prejudicial para a produção. Estão na fase de reprodução a cigarrinha. Não vão precisar nem entrar com inseticida. Basta a limpeza do pomar, é o suficiente para afastar a cigarrinha desse local aqui. Já que ela deposita os ovos na base da braquiária, na base da planta da braquiária. Como nós roçamos, não há como ela fazer esse depósito de ovos aqui. Então nós estamos tranquilos, não precisamos usar inseticida. O processo ainda segue com apelo orgânico, com produção orgânica. Essa planta desenvolveu muito pouco, mas ela teve um sucesso muito grande no processo de indução floral. Ela teve muitos frutos, nós já colhemos os frutos, mas é uma planta que recebeu o PBZ com muita facilidade. O desenvolvimento ficou deficitário em alguns frutos. Outros frutos chegando a 300 gramas, precisa ser melhorado, chegar a 400 gramas, que é o padrão de exportação para manga palmer. Então nós estamos fazendo esse trabalho de poda para fazer o segundo processo de indução floral. Nós temos uma fruta também que desenvolveu não suficiente e com formato prejudicado também. Vamos fazer um trabalho de correção dessa planta, de correção de adubação nessa planta aqui. Planta extremamente atacada também por pragas, por insetos. Como passou o tempo de roçagem, tempo de limpeza do pomar,
as pragas tiveram sucesso aqui no ataque dessas plantas. Por isso essa poda radical que nós estamos fazendo. Justamente para eliminar brotos atacados, plantas atacadas, para receber o segundo processo de indução floral. Planta saudável, mas com baixo índice de produtividade. Isso se deveu principalmente em função Tem bastante irrigação. fruto aqui, Embora tenha a produtividade baixa, a produção boa, mas a produtividade baixa. Esse é um fruto padrão de exportação, um fruto que se você colocar na balança ele vai chegar aos 400 gramas, esses dois frutos. Esses outros ainda tem chance de desenvolver. Como nosso foco é fazer experimento para a segunda indução floral, nós estamos descartando os frutos, mas são frutos já num padrão de exportação. Frutos Marimbondo aí. Tem disso também. Ah, Deco. Vai lá agora, você, Deco. Manga Palmer tem esse problema de marimbondo, de recolher e esconder marimbondo. Esse é o problema da manga Palmer. Daqui a pouco nós voltamos lá. Isso. Essa aqui é uma curiosidade. A chuva intensa dentro aqui na Baixada Cuiabana. Os produtores com certeza vão ter esse problema também. De ataque de fungos. Esse aqui é uma antracnose que está atacando a planta. Observe que ainda o ataque se restringe às folhas. Nós não temos ainda antracnose atacando os frutos. Os frutos estão isentos de antracnose. Se tivesse frutos atacando, a antracnose atacando os frutos, prejudicaria a produção e teríamos maiores problemas. Mas a precaução é fungicida à base de enxofre e fungicida à base de cobre. É preciso fazer um trabalho de revezamento. Ora você aplica um fungicida à base de enxofre, ora você aplica fungicida à base de cobre. São duas recomendações que a gente faz. Observando que as mangas estão sendo descartadas porque o intento é fazer o experimento. É um experimento, nós estamos descartando a produção. Ok? A manga está pronta para receber adubação e 40 dias nós começamos o trabalho de indução floral. É a segunda indução que elas vão receber. Manga pronta, repito, um pé de mangueira pronto para receber adubação. Qual a adubação recomendada nessa fase? Nós usamos agora, ou nós vamos utilizar o 4-14-8, NPK 4-14-8. Por que não usamos 20-05-20 e uma adubação mais rigorosa em nível de nitrogênio e potássio? Porque nós ainda não começamos o processo de indução floral. Mas quando nós começarmos o processo de indução floral, podemos entrar com 20-05-20, por exemplo, a fim de garantir crescimento e floração melhor. Nesse momento, nós vamos trabalhar fortalecendo o enraizamento dessa planta. Bonita, ó. Vermelhinha. Esse aqui teve que ser escorado, né? Justamente. Em alguns casos é preciso fazer o escoramento da planta porque ela é muito nova, a produção de cachos é muito grande, muito intensa, então é necessário fazer um trabalho de escoramento. Observe que frutos com a média de 350 a 400 gramas, frutos que não desenvolvem mais, porém, para o mercado interno excelente, o mercado de exportação ainda não é satisfatório. E nós vamos ter que dar uma preparada para correr, porque tem marimbondo aqui também. Então, não tem jeito, às vezes é obrigado a dar uma corrida também. Tem não? Aí tem. Tem. Aí tem. Isso. Corta do lado, depois vai no. No mestre. É. Acho que ainda dá uma. Já estão tudo assustados. Estão meio assustados os marimbondos. Não tem jeito. Mas o produtor tem que encarar o trem de frente. Ele é produtor, ele não é.
em duas situações. Às vezes é necessário. Por que nós temos que fazer essa poda? Infelizmente, a planta está crescendo no sentido vertical e não é interessante para o produtor uma planta com altura muito excessiva, porque depois a colheita vai ser prejudicada, machucando os frutos. Então é necessário fazer esse trabalho aqui, esse sacrifício E correr. e correr. Para. Mas eles vieram longe. É? Tem jeito também? Não sei não, mas aqui do jeito que tá aqui. Fecha as folhas, né? Ela tem esse problema da manga palma de fechar, de ter um fechamento e isso fica bom, propício para acomodação de marimbondos. Esse tronco aqui, na verdade, ele deveria estar mais inclinado, porque nenhuma planta pode ter tronco no centro da raiz para facilitar a entrada de sol. Então, às vezes é necessário fazer correção ainda no tempo do viveiro. Essa pernada não pode ficar tão verticalizada, ela precisava ficar mais inclinada. Uma recomendação é amarrar um barbante aqui, fincar alguma coisa no chão que puxe esse tronco para que ele adquira esse modelo aqui. É a recomendação que nós temos. Planta atacada por antracnose também. Prejuízo para a produção, essa antracnose. Observe que nós estamos fazendo essa poda para descartar esse material. Esse material aqui vai ser incinerado porque para evitar proliferação desse fungo da antracnose, causador da antracnose. Não recebe indução floral ainda, porque não há como regular o crescimento dela, ela já está prejudicado o crescimento. Essa aqui é uma manga também que sofreu ataque de antracnose, de fungo, causador da antracnose, mas nós notamos aqui frutos padrão de exportação, fruto com 400 gramas seguramente. Serão descartados, quando nós falamos descartado, na verdade nós estamos querendo dizer serão consumidos, porque em virtude dessa situação. Observe que nós vamos fazer o corte do tronco verticalizado, porque nós não temos interesse no crescimento vertical. Nós podemos até ter o crescimento horizontal, mas o crescimento vertical não é interessante para o produtor, para o pequeno produtor. Ok? Tamanho dessa manga. Fechado. Uma planta com estrutura relativamente pequena, mas com alto índice de produtividade. Uma curiosidade aqui é que o fungo causador da antracnose atingiu esse fruto. Então nós poderíamos ter outras perdas nessa planta. Falta de cuidado com relação à aplicação de fungicida. Porque enquanto ataca as folhas não há problema para a produção, para o produtor. Mas a partir do momento que ataca o fruto, aí ele vai sentir no bolso esse prejuízo, vai ter prejuízo com certeza. E seu inquilino já foi embora daqui, ó. Esse já era. Esse já dançou. Embora tenha sido, na mesma planta, tenha fruto prejudicado com antracnose, nós temos frutos isentos totalmente da antracnose. Então, um fruto com 400 gramas seguramente, padrão de exportação, tanto para Estados Unidos como para a Europa. Frutos serão descartados em virtude do processo de indução que eles vão receber, que receberão. Esse é um plantio novo, é uma ampliação da área. E uma observação importante, não existe gradeamento, não existe revolvimento do solo. A única coisa que nós temos aqui é, na verdade, roçagem, processo de roçamento do mato. E após isso, adubação e indução floral. Não existe capina também de
uma planta muito jovem que não tem o que ser podado. Não é aconselhável ainda, nesse momento, um trabalho de indução floral nessa planta, pois é uma planta extremamente jovem, sensível, que não está estruturada ainda. Porém, o produtor aqui é importante ele observar que no máximo 3 pernadas por planta. Essa planta é diferente, ela está com 1, 2, 3, 4, 5 pernadas. O que nós podemos fazer? Eliminar 2 pernadas a fim de que a planta tenha 3 pernadas. É o ideal da planta. Uma planta com 3 pernadas. Essa planta recebe uma poda apenas nesse sentido para manter o equilíbrio da altura. Apenas esse equilíbrio. Planta com 2 pernadas não é o ideal para o produtor. Mas o viveirista não tem esse conhecimento, então ele não consegue entender o processo de se produzir. O ideal seria que ela tivesse mais uma terceira pernada, só tem 2 pernadas. No campo você não pode fazer muita coisa, não há mais o que ser feito. Você vai ter a produtividade com a planta de 2 pernadas. Fazendo o trabalho aqui, essa poda é apenas uma poda de equilíbrio. Observe que nós podamos para deixar as 2 pernadas na mesma altura. Planta também com 2 pernadas, o ideal seria que viesse do viveiro com 3 pernadas. Mas o viveirista ainda não tem essa experiência, essa ideia. Eliminação de brotos que não serve, que não vai resolver absolutamente nada. Se a copa é a parte superior, os brotos abaixo da copa não tem qualquer função, não tem qualquer interesse em manter os brotos abaixo da copa. Uma planta ideal com 3 pernadas. Trabalho já feito mais adequado pelo viveirista. E finalmente, para finalizar, nós temos aqui uma planta também com 3 pernadas. Vamos fazer uma poda de equilíbrio, a fim de que essa planta ela seja equilibrada. Cresça as 3 pernadas conjuntamente e não avance 2 e uma fique prejudicada. É isso aí. Agora nós vamos começar o trabalho de adubação das plantas. Obrigado.